gostaria aqui de agradecer novamente e de convidar aí a professora Fernanda Scheffer, é assim mesmo, Fernanda, que eu pronuncio seu nome? Fernanda Scheffer. Ela vai falar sobre autonomia parental e vacinação obrigatória. Ela é doutora em Direito e advogada e vai nos colocar aí algumas provocações a respeito desse tema que é tão interessante e também tão desafiador. A palavra é com você, Fernanda, por 10 minutos. Bom dia a todos. Eu queria novamente agradecer ao convite feito pela Ana Carolina e pela Luciana. Esse tema já estava na minha lista há algum tempo, porque o movimento antivacina é algo que me incomoda já há bastante tempo. Então, o convite que vocês me fizeram para participar dessa OB, também agradeço a editora Foco, uma pessoa do Leonardo, me fez sair um pouquinho da zona de conforto para finalmente tirar da minha cabeça, colocar no papel essas ideias. Então, o artigo ele trata mais sob o ponto de vista realmente desse contraponto que você bem pontuou na abertura, da autoridade parental em face de algumas limitações públicas que nós temos ao exercício desse poder, direito, enfim, dever, como queiramos tratar. Então, é lógico que para tratar de vacinação nós precisamos primeiro entender o que ela significa. Então, primeiro, imunizar. O que significa isso? Imunizar é habilitar o organismo, capacitar o organismo para identificar e eliminar organismos estranhos. E uma das maneiras de fazer a imunização é por meio da vacinação. A vacinação são substâncias biológicas, são preparadas a partir de micro-organismos causadores de doenças, né, obviamente, e devidamente modificados, para que eles percam a sua potência e realizem realmente esse ato de capacitação, de habilitação do organismo para imunização. Então, não há dúvidas que a vacinação é uma das principais medidas de intervenção e controle e prevenção de doenças, portanto, uma das principais medidas que nós temos aí de política pública no combate a doenças que são evitáveis por meio da vacinação. Né? Então, elas são, do ponto de vista epidemiológico, são uma tecnologia médica com excelente custo-benefício e altíssimo grau de resolutividade. Isso nos leva, então, a entender que algumas vacinas serão consideradas vacinas obrigatórias dentro do nosso sistema público, em especial destinadas para crianças e adolescentes. Estudando o Dickman, ele pontuou o seguinte: para que a gente entenda a legitimidade da intervenção do Estado por meio da vacinação, nós precisaríamos responder a 8 grandes questionamentos. Então, primeiro questionamento: ao recusar o procedimento proposto, a pessoa está em risco de dano significativo? O risco de dano é iminente, requerendo uma ação imediata para preveni-lo? É necessária uma intervenção que foi recusada para prevenir o dano? É comprovada a eficácia dessa intervenção? A intervenção recusada não coloca em alto risco de dano e seus benefícios seriam bem maiores que a intervenção obrigatória? Outra opção que interfira menos na autonomia não poderia prevenir esse dano? A intervenção do Estado pode ser generalizada a todas as situações semelhantes? E a maioria das pessoas concordará que a intervenção do Estado é razoável? Então, quando nós pensamos em termos da política pública hoje de vacinação para crianças e adolescentes no Brasil, é possível responder afirmativamente a essas questões, o que justifica justamente a intervenção do Estado, então, na definição do que é a vacinação obrigatória para esse grupo de pessoas. Então, em meio a toda essa situação, como eu falei no início da apresentação, o que mais me chama a atenção é que nós vivemos aí um crescente nos movimentos anti-vacina, com diversos fundamentos, né? Então, difusão de teorias sem nenhum caráter científico, sem nenhum conteúdo científico,
de que a vacinação traz risco às crianças, influência crescente de grupos anti-vacina, em especial grupos religiosos, com falsas propagações de ideias, pais negligentes, e negligentes no sentido de que nós não convivemos mais com algumas doenças que foram doenças que provocaram grandes danos no passado, como é o caso da polio. Nós conseguimos controlar a polio nos anos 90. Então, hoje, a maioria das pessoas, a nova geração, aí não sabe quais são os efeitos da polio. E as pessoas têm essa falsa impressão de que, não convivendo mais com a doença, ela não mais existe, portanto, não precisa mais vacinar. E não é isso. Hoje ela está controlada em razão do efeito rebanho provocado pela vacinação em massa que tivemos aí, e que temos até hoje. Né? Então, nós temos, sim, movimentos baseados na resistência social, na dificuldade de acesso, em muitas situações até desabastecimento de diversas vacinas, eventualmente burocratização desses processos de vacina e, como eu falei, o descaso da população. E onde entra tudo isso no tema que me foi proposto, que é realmente a questão da autoridade parental em relação à vacinação. Se os pais têm ou não autonomia para recusar vacinação obrigatória no Brasil? A resposta é não. Os pais não têm direito de recusar a vacinação obrigatória no Brasil. Isso pode levar a diversos tipos previstos, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui no estado do Paraná nós temos, inclusive, norma que impõe aos pais que no ato de inscrição da matrícula dos filhos em colégios públicos e particulares deva ser apresentada a carteirinha de vacinação. Se essa carteirinha de vacinação não estiver atualizada, o colégio deve orientar os pais a fazer a atualização dessa carteirinha. E, caso os pais insistam em não apresentar a carteirinha atualizada, o colégio é obrigado a comunicar às autoridades, em especial ao Ministério Público, para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, eventualmente aí, inclusive, então, declarando a necessidade de obrigar realmente os pais a conduzirem a vacinação. Então, da pesquisa realizada, o que eu posso afirmar de antemão é que a autoridade parental realmente ela fica mitigada, e ela fica mitigada com base em alguns fundamentos. Primeiro fundamento, vulnerabilidade das crianças e adolescentes. Né? Na área de saúde, a gente ainda trata de uma vulnerabilidade mais agravada, né? Isso para todos, não só crianças e adolescentes. Né? Mas, em especial, porque criança e adolescente não têm o discernimento ainda formado para a tomada de decisão com relação à vacinação. Né? Então, a autoridade parental concedida aos genitores nessa situação consiste na melhor forma de proteger os interesses do filho. E na área de saúde pública, a melhor forma ou da vacinação, a melhor forma de atender a esses interesses realmente é atendendo a determinação do Estado em realizar as vacinações que são determinadas como obrigatórias. Então, consequência natural é que os atos praticados em decorrência desse poder-dever sejam exclusivamente analisados a partir da salvaguarda da saúde do menor. Né? Então, aqui, se a gente for, então, fazer a questão da ponderação, realizar a ponderação de interesses, obviamente, a questão da liberdade religiosa, liberdade de expressão, etc., fica mitigada sob a salvaguarda do melhor interesse da criança e, em especial, da saúde, da proteção da saúde. Então, essa nova dimensão da autoridade parental, que vai aparecer nos diversos artigos que serão apresentados nessa manhã, ela vem nesse sentido justamente de demonstrar que a autoridade foi funcionalizada, né, determinando uma ordem de cooperação entre pais e filhos e que vise o integral desenvolvimento da personalidade das crianças e adolescentes, com consequente proteção da saúde. Então, o exercício da autoridade parental não atende necessariamente interesses privados dos genitores, adesão às mais diversas teorias antivacina que desejem, mas sim estabelece deveres considerados a partir do melhor interesse da criança e adolescente e do próprio interesse social, como é o caso de atender a vacinação obrigatória. Então, no contexto
da proposta do artigo, o que fica muito claro realmente essa funcionalização, então, da autoridade parental na busca da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente. Vai desligar. Pois é, eu tenho que acostumar ainda a ser mais tecnológica. Agradeço aí a Fernanda pelas colocações sintéticas, objetivas e bem pontuais. A gente consegue aprofundar, não é incrível como a gente consegue aprofundar assim em pouco tempo, mas falando exatamente a mensagem do seu artigo, né? Eu te agradeço muito.